Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Eleições Sem Processo. Nessa aula, especificamente, eu vou dar prosseguimento ao que eu vinha falando na aula 8, que é propaganda eleitoral. Ok? Vou dar continuidade ao conteúdo sobre propaganda eleitoral. Como eu já adiantei na última aula, existem várias formas e meios de propaganda eleitoral, cada um cada um deles com a regulamentação própria trazida pelo TSE, já em resoluções antigas, mas que foram atualizadas neste ano. E eu pretendo abordar cada uma delas especificamente, porque cada uma delas tem uma regulamentação específica, uma regulamentação bastante própria, ok? Então, eu queria começar dizendo que, antes de dizer quais são as formas de propaganda eleitoral permitidas e quais são as proibidas, eu gostaria de dizer quais são os meios. Né? Eu divido em formas e meios de propaganda eleitoral. Meios de divulgação. Né? Qual é o canal de divulgação? Né? E eu prefiro dividir da seguinte forma, classificar da seguinte forma. Nós temos quatro meios em essência, de propaganda eleitoral. Né? A rua, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a rádio e televisão, que são veiculadas, onde são veiculadas propagandas de forma gratuita. Em terceiro lugar, a imprensa escrita. E quarto, o mais amplo deles, o de maior alcance, de maior potencial de divulgação, a internet. Ok? E agora que eu falei dessa palavra específica, dessa palavra internet, eu preciso fazer uma pontuação, um parênteses muitíssimo importante aqui. Ok? Muita gente deve pensar que basta a propaganda eleitoral na internet. Né? Que basta que o candidato ele tenha uma rede social cheia de seguidores, que ele tenha um canal no YouTube, ou um perfil em rede social, Instagram, TikTok, Facebook, seja lá qual for, lotado de seguidores, com muitos views, com muitas curtidas, com muitos likes. Bastaria isso, né? Que seja um cara popular em redes sociais, para que ele tenha uma votação expressiva. Isso não é verdade de maneira absoluta, e é menos verdade ainda na campanha eleitoral, na propaganda eleitoral das eleições municipais, tanto para prefeito quanto para vereador, mas ainda mais para vereador, porque a campanha eleitoral para vereador ela exige uma certa capilaridade, um alcance, e que muitas vezes não vai pela internet. Esse alcance ele precisa chegar num posicionamento geográfico certo, onde esse candidato tem mais eleitores, e ela é uma propaganda também que necessita do contato físico, da presença física do candidato. Então, apesar de estarmos vivendo esse momento, né, transformador da história humana, da, das formas de socialidade humana, um momento inédito, né, uma verdadeira revolução, eu acredito. A propaganda na rua ainda é de suma importância, talvez ela seja de importância central, ela vá ser de importância central para várias das candidaturas, ok? Então, o que é divulgado na rua? Quais são as formas de propaganda que são divulgadas na rua? A primeira delas, a mais clássica, é o comício. Mas nós também temos as carreatas de automotivos, nós temos as passeatas, nós temos a adesivação de carros, de veículos automotores, nós temos a distribuição de material impresso, nós temos a colocação de bandeiras ao longo das vias públicas,
Nós temos também a utilização de aparelhagem de som, ou melhor, de amplificadores de som ou de som, aparelhos de som, né, que vão divulgar alguma determinada fala, alguma determinada propaganda em áudio, ok? Nenhum candidato vai prescindir, nenhum candidato provavelmente vai prescindir dessas formas de propaganda que são veiculadas na rua, da panfletagem, dos santinhos, né? E cada uma dessas formas tem uma regulamentação própria. Elas têm dia e horário em que podem ser divulgadas dentro daquele período geral de 2 meses que eu falei na aula 8. E elas têm alguma forma, algum conteúdo de informação mínimo, como o CNPJ dos candidatos, como a sigla a que ele está vinculado, como o número, como a foto, um leque de informações mínimos obrigatório por lei, né? que, que deve ser observado. Caso não seja observado, esse material de propaganda, através de denúncia ou pela fiscalização de ofício da Justiça Eleitoral, pode ser até retirado de circulação. Tá? Considero também como propaganda na rua os comitês, né? A lei eleitoral, a resolução própria do TSE fala de comitês eleitorais, né? Esses comitês, eles estão voltados para a rua, né? Apesar que tem propaganda em seu interior, que tem uma regulamentação própria, mas eles estão voltados para a rua, são abertos ao público, todo mundo pode entrar ali, então eu chamo a isso também de propaganda na rua, né? Agora, uma outra forma de propaganda presencial, que não é exatamente uma propaganda de rua, mas poderia até configurar, e que poderia até configurar um quinto meio de divulgação, são as reuniões fechadas. Né? Mas reuniões fechadas eu não vou comentar aqui, porque ela não tem uma regulamentação muito extensa. Eu acredito que o essencial é a gente falar da propaganda na rua, né? Porque a rua é o principal lugar, o principal locus em que os candidatos devem estar para fazer a sua propaganda eleitoral. Então, nas próximas aulas, veremos mais em detalhes, e eu vou começar a falar pelo mais tradicional das formas, a mais tradicional das formas de propaganda eleitoral, a forma mais clássica, a forma primordial, que é o comício, né? O comício eleitoral. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos começar por ele e daí destrinchando as demais formas de propaganda eleitoral. Muito obrigado. Espero que assistam, de preferência na playlist, este conteúdo. Aproveitem e se inscrevam no canal onde está sendo divulgado esse vídeo específico, ok? Esse conjunto de videoaulas ele está destinado a uma playlist. Posteriormente, estarei subindo também outros conteúdos mais específicos, mais vinculados ao momento em que estivermos vivenciando o processo eleitoral, ao período do ano em que estivermos vivendo o processo eleitoral, ok? Então, continue aí nos acompanhando, eu espero você que tenha chegado nesse vídeo, ok?